A multidão se levantou como se fora uma só pessoa e conservou um silêncio. O juiz contou: 6. Porém, antes que contasse 7, o homem loiro se ergueu sobre um braço com esforço e, juntando todas as forças, se pôs de pé. Então a multidão se sentou novamente e começou a gritar. O negro investiu com fúria e os lutadores se atracaram em meio ao tablado. A multidão berrava: derruba ele, derruba ele! O Largo da Sé pegara uma enchente naquela noite. Os homens se apertavam nos bancos, suados, os olhos puxados para o tablado onde o negro Antônio Balduino lutava com Ergin, o alemão. A senhora da igreja centenária se estendia sobre os homens. Raras lâmpadas iluminavam o tablado. Soldados, estivadores, estudantes, operários, homens que vestiam apenas camisa e calça, seguiam ansiosos a luta. Pretos, brancos e mulatos torciam pelo negro Antônio Balduino, que já derrubara o adversário 2 vezes. Essa é a abertura de Jubiabá, Bahia de Todos os Santos e do Pai de Santo Jubiabá, de Jorge Amado, um livro publicado na década de 30, 35, na verdade, e que já traz uma abordagem muito interessante da obra de Jorge Amado, que é aquilo que os críticos chamam de período proletário, quando as questões sociais são abordadas em seus livros. Os seus heróis são sempre pessoas do povo, negros, mulatos, pobres, as gentes de abarro, as pessoas que estão na base da pirâmide social. Mas há uma história muito interessante sobre este livro e que eu quero trazer à memória nesse momento. O ano 1982. Eu havia chegado fazia pouco tempo na casa do estudante de Caicó, onde tinha uma grande biblioteca. Eu já tinha algumas leituras, porque lá em Ipueira, a biblioteca municipal, quem a chefiava era minha irmã, Gitana, que também foi uma pessoa que sempre influenciou muito a minha vida. Mas enfim, naquele dia eu estava na casa do estudante, estava num beliche, e chegou um colega meu, José Francisco da Costa, a gente chamava Tião de Maria Preta, na casa do estudante, atleta, que naquela época, na década de 80, já havia participado de uma São Silvestre, e que hoje mora em Natal, já é avô, uma figura que me influenciou muito. E aí Tião chegou e jogou um livro em cima do beliche, e eu estava lendo esse aqui, exatamente, Jubiabá, de Jorge Amado. E perguntei para Tião: Tião, quantos livros você já leu? Na casa do estudante, mesmo todos recebiam apelidos. Eu não recebi apelido porque, com o nome Tarzan Leão, todos que chegaram já imaginavam que esse era o meu apelido e que não tinha um apelido pior do que esse para alguém baixinho, atarracado como eu, pouco mais de 1,70 m, se chamando Tarzan Leão. As pessoas achavam que era um apelido. E também todos os novos na casa do estudante eram sempre tratados apenas de fera. E aí eu cheguei, Tião chegou, eu estava lendo, ele chegou com um livro, jogou em cima do beliche, e eu perguntei: Tião, quantos livros você já leu? Ele disse: ah, fera, eu perdi a conta tem muito tempo. Acontece que eu sabia quantos livros eu tinha lido naquele momento. E aí, aquela conversa com Tião me fez assumir um propósito diante de mim mesmo. Eu só vou parar de ler quando eu esquecer quantos livros eu já li. Bom, eu não só esqueci os livros, quantos eu já li, como alguns deles eu nem lembro que os li, porque isso foi em 82, então muitos anos se passaram. Mas Tião me marcou muito, porque assim como Antônio Balduino, Baldo, o negro, Tião também era negro e me influenciou muito ali na casa do estudante. Era um negro que também lutava e sempre lutou para ter um lugar ao sol, que isso não é fácil para quem é negro aqui no Brasil, e lá no Seridó mais ainda, onde nós somos minoria. Esse livro, Jorge Amado, conta então a história de Antônio Balduino, um negro que vive em Salvador, e que Antônio Balduino é lutador de boxe, depois vai ser estivador, e trabalhando como estivador no Porto, ele então lidera uma greve. O grande sonho de Antônio Balduino, na verdade, era ter a sua vida contada no ABC.
Outro personagem central neste livro, que leva o seu nome, é Jubiabá, um pai de santo baiano que de fato existiu na Bahia, e Jorge Amado compõe esse personagem a partir do conhecimento que ele tinha daquele pai de santo. Essa é uma história fascinante para quem quer conhecer uma parte do Brasil, uma parte do Nordeste, porque Jorge Amado vai colocar sua literatura toda na Bahia e fazendo sempre uma abordagem social, principalmente nos primeiros anos. Depois, mais à frente, com Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, é que ele vai ter uma abordagem mais sensual. Mas durante muitos anos de sua vida, toda a sua literatura está voltada para as questões sociais. Jorge Amado, então, fazendo do povo simples, trabalhador, negros e mulatos, daqueles que estão à margem da sociedade, as suas personagens, os seus heróis, as pessoas que pulam de sua literatura. De maneira que eu li esse livro e me identifiquei muito com essa história, como me identifico com muitas outras histórias contadas por Jorge Amado, como Capitães de Areia, Terras do Sem Fim e muitas outras, quase todas, porque essas lutas populares sempre fizeram parte do meu imaginário, da minha cabeça. E me lembro muito bem que quando eu começo a ler a Bíblia, um pouco antes desse período, eu comecei a ler a Bíblia em 1979, que comecei a ter contato com o texto bíblico. Isso foi firmando a partir dos anos 80. Eu sempre me identifiquei com os deserdados de Javé, com o servo sofredor de Isaías, contado pela história de Isaías, porque essa era a minha história, a história de minha família, a história de negros que foram trazidos da África aqui para o Brasil para serem feitos escravos. De modo que essa história de Jorge Amado, já naquele tempo, eu muito garoto, muito novo ainda, adolescente, descobrindo um mundo novo em Caicó, na casa do estudante de Caicó, essa história me encantou e Jorge Amado continua me encantando até hoje, principalmente nessa primeira fase de sua vida literária, quando ele conta a vida simples do povo, essa vida com a qual eu sempre me identifiquei, essa vida para a qual o Senhor Deus sempre teve um olhar de misericórdia, de amor, de carinho e de cuidado. A dica que eu queria trazer essa semana é de Jorge Amado, qualquer livro dele, mas de modo especial Jubiabá, que conta a história de Antônio Balduino, o Negro Baldo, esse mais do que lutador de boxe, esse estivador, esse líder popular que representa tanto a nação brasileira e todos aqueles que estão aqui na base da pirâmide social, sustentando esse sistema iníquo, opressor, idólatra, um sistema que tem como o seu Deus, na verdade, é Mamon, que é o grande sistema econômico, em nome de quem vidas e mais vidas são ceifadas para que seja mantida essa ordem econômica e social às custas de nós, dos que estamos aqui embaixo. Leia Jorge Amado, você com certeza vai se emocionar também com este grande escritor brasileiro. Um grande abraço, a gente se encontra com mais memórias literárias aqui direto da Mansarda dos Leões em Paracatu, Minas Gerais. Um abraço.